8 chaves para aumentar a sua felicidade. No livro de Salmos 5, versículo 11 diz: Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Nosso objetivo de vida não é apenas sermos felizes, apesar de ser um bom objetivo em si, mas nosso principal objetivo é glorificar a Deus em tudo o que nós fazemos. Meus irmãos e irmãs, vocês que acreditam em Cristo Jesus e têm Jesus como centro de suas vidas, precisam ter em sua fisionomia a alegria. A palavra tristeza e o semblante triste não podem fazer parte de um rosto cristão. Cristãos que carregam em si semblantes tristes não são os melhores exemplos de propaganda para a salvação. Nós precisamos viver nossas vidas de tal maneira, até mesmo ter uma aparência que faça com que as pessoas queiram ter o que nós temos. A alegria do Senhor que é a nossa força, nossa paz, paciência e coisas desse tipo são muito importantes para que nós sejamos usados por Deus. Então, Deus não nos quer apenas sendo um pouquinho. Ele nos quer sendo muito, muito, muito felizes e realmente de bom humor, fazendo notar em nossa fisionomia uma alegria autêntica para que o mundo possa dizer que nós temos algo que eles precisam. A felicidade é algo que todos querem ter. As pessoas procuram felicidade em todas as áreas, financeira, espiritual, emocional e nos relacionamentos. Mas infelizmente acabam obtendo a felicidade da maneira errada. Existem diversas chaves básicas para conquistar e aumentar a sua felicidade. A primeira de muitas chaves é decidir ser feliz. Você nunca vai ser feliz se você não decidir que você vai ser feliz, apesar de todas as circunstâncias. A felicidade ou a alegria verdadeiramente santa não é para ter como base o que está acontecendo. De acordo com diversos dicionários, a palavra felicidade é um produto de ter algo bom acontecendo com você. Mas é também produto de esperar que algo de bom aconteça com você. Isso é admirável, pois mesmo não acontecendo algo de bom no momento, não há nenhum mal que possa nos impedir de esperar que algo bom aconteça em nossas vidas. Decida ser feliz hoje. A segunda chave é acreditar no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Uma das grandes chaves para que você seja feliz é: você tem que acreditar no que a palavra de Deus diz a seu respeito, especialmente sobre quem você é. Você nunca vai desfrutar 100% da vida se não acreditar que você é sim uma pessoa boa, que Deus está com você e planejou sua vida. Que você é filho ou filha, herdeiro, amado, liberto, remido, lavado, acreditando verdadeiramente naquilo que Jesus fez por você através da obra consumada da cruz. A terceira chave é viver um dia de cada vez. Quantas pessoas preocupadas e ansiosas com o dia de amanhã e não vivem nem aproveitam cada dia na sua plenitude. Por mais simples que seu dia seja, viva-o intensamente, pois ele não volta mais. Viva cada dia como se fosse o último. A quarta chave é ficar em paz. Mas Vinícius, como? A minha vida está uma bagunça. Mesmo que nossas circunstâncias estejam desfavoráveis, Jesus nos deixou a paz dele e está disponível para nós. Ela já é nossa. Olha o que ele falou em João, capítulo 14, versículo 27.
Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Agradeça e aproprie-se pela fé da paz que ele já nos deu. A quinta chave é: renuncie a si mesmo. Se você quer ser feliz, tem que aprender a entregar a sua vida. Na economia de Deus, aquilo que você se agarra e mantém é aquilo que você acaba perdendo. E o que você está disposto a ceder, você recebe de volta e multiplicado. Essa é a matemática de Deus. Peça a Deus todos os dias para que Ele te use. Faça de você o que Ele quiser fazer. Peça para que Ele te use, para que você seja um canal de bênção na vida das pessoas. Não peça por isso apenas uma vez, peça por isso todos os dias. Deixe de ser o centro do seu universo. O egocentrismo faz com que as pessoas sejam infelizes. Decida hoje entregar a sua vida a Deus e deixar que Ele seja o centro, o condutor. Renda-se ao Espírito Santo e deixe-o conduzir os seus passos. Em Mateus 16:24 diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo não significa que você não deva cuidar de si, mas sim descansar em Deus e deixar Ele te direcionar através dos planos dele, através do Espírito Santo. Em João 12:24 diz: Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Como uma semente retirada de um fruto, se você não estiver disposto a ser enterrado, entre aspas, você não vai gerar novos frutos. Você nunca vai ser nada além do que já é agora. Se formos analisar uma semente e compararmos com nossa vida, quando ela está dentro da terra, ela está escondida na escuridão. Nós, como pessoas, não gostamos dos tempos sombrios em nossas vidas, mas esses tempos têm uma tendência a quebrar a nossa casca, que é o nosso exterior, e com isso nos abrir para coisas maiores que Deus já colocou no interior de cada um de nós. Às vezes não entendemos o porquê coisas grandes não estão acontecendo para nós, se somos filhos de Deus. Entenda, meu irmão, minha irmã, é porque nesse tempo você está trabalhando como uma semente que vai brotando raízes e se firmando. E isso leva tempo. Para que uma semente brote, ela precisa ser regada. E é assim que acontece em nossas vidas. Depois que somos enterrados, criamos raízes e precisamos ser regados pela palavra de Deus. A sexta chave é: não deixe que outras pessoas gerenciem a sua vida. Não deixe, meu irmão, minha irmã, que outras pessoas gerenciem sua vida, se você quiser ser feliz. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 10: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. A sétima chave é: entenda a graça de Deus. Para que tenhamos alguma felicidade, temos que entender a graça de Deus. Ao invés de chutarmos a porta pela qual nós queremos passar durante a vida inteira, nós devemos confiar em Deus para que Ele tenha graça para conosco e abra as portas certas no momento certo. A graça é o que nos transforma, é o poder de Deus. A graça não é apenas um favor imerecido. Ela é o poder de Deus vindo a nós gratuitamente para nos permitir fazer com facilidade o que nunca poderíamos fazer sozinhos, com nenhuma quantidade de luta e esforço.
A oitava chave é: entenda as pessoas. Se você quer ser feliz, há 4 coisas que você tem que entender sobre as pessoas. Primeiro, nós precisamos delas e elas precisam de nós. Segundo, elas não são fáceis de conviver. Terceiro, a maioria das pessoas que nós convivemos não são como nós somos. Quarto, para lidar com pessoas, não devemos ser sensíveis e facilmente ofendidos, mas nós temos que ser generosos para com elas, com o perdão. Para que você seja uma pessoa feliz e para que você aumente a sua felicidade, aprenda o poder da fé e do amor. Para ser feliz, aprenda a orar de acordo com a nova aliança, para ter uma verdadeira comunhão e intimidade com o Pai. Seja uma pessoa positiva e lotada de esperança. Seja grato, seja obediente e decida ser feliz. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muito obrigado por esta palavra. Que meus irmãos e irmãs, através da revelação do Espírito Santo em seus corações, adotem essas 8 chaves em suas vidas. Foram posturas que eu tomei e que mudaram muito a minha caminhada. Fale aos corações, Senhor. Revela-os. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu preciso dizimar. A verdade sobre o dízimo. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 35 diz: Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. A questão do dízimo é uma das polêmicas mais debatidas entre os cristãos. Sabe por quê? Porque ela mexe no bolso das pessoas. E infelizmente em muitas igrejas o dízimo recebe mais atenção do que a salvação, a obediência, o arrependimento e a própria pregação do evangelho. Esse assunto é muito polêmico e muitas pessoas me perguntam se na nova aliança precisamos dizimar. Ao mesmo tempo, muitos cristãos não ajudam com nada, e isso prejudica muito o crescimento da obra de Deus em si. Muitas pessoas defendem o dízimo com unhas e dentes, devido à religiosidade plantada em seus corações por alguns líderes. Contribuir financeiramente deveria ser uma alegria, como diz na passagem no início da mensagem, pois significa que Deus tem suprido as nossas necessidades, e não algo que nos traz medo ou sentimento de culpa quando não podemos ajudar. Por isso eu vou te explicar o que a Bíblia diz sobre o dízimo, e ao final desse vídeo você entenderá melhor sobre esse assunto. Por isso, assista até o final. Dar o dízimo é uma prática do Antigo Testamento. O dízimo era uma exigência da lei, em que todos os israelitas deveriam dar ao tabernáculo 10% de todo o fruto do seu trabalho e de tudo que criassem. O dízimo no Antigo Testamento era um método para prover as necessidades dos sacerdotes e levitas do sistema sacrificial. Agora, se observarmos o Novo Testamento, veremos que não existe uma ordem ou recomendação para os cristãos entregarem os 10% do dízimo, mas sim que eles devem contribuir conforme determinarem no coração, assim como está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
Deus se agrada de quem dá com alegria e não de quem faz por obrigação ou por medo de atrair uma maldição. O cristão verdadeiro deve ser conhecido pelo amor, generosidade, pela fé, obediência, pois ele reconhece que Deus é o seu provedor. Com isso, tem o desejo de ver a obra de Deus crescendo e alcançando mais pessoas através do evangelismo e ações sociais. Na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse que os cristãos deveriam separar uma parte dos seus ganhos para sustentar a igreja. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Repare bem o que ele disse, de acordo com a sua renda. Muitas pessoas perguntam se a Bíblia fala sobre os 10% no Novo Testamento, mas ela não diz nada. A igreja cristã tomou esta quantia 10% do dízimo do Velho Testamento, da Velha Aliança, e a incorporou como um mínimo recomendado para o cristão ofertar. Porém, os cristãos não devem se sentir obrigados de dar sempre os 10%, mas sim de acordo com a sua renda, como Paulo ensina. Às vezes, isso significa dar mais do que a 10ª parte e às vezes dar menos. Cada um deve orar e pedir sabedoria a Deus para que possa contribuir da melhor forma. E não precisam ter medo de serem amaldiçoados pelo devorador por não darem o dízimo, ou medo de estar roubando de Deus, pois isso fazia parte da lei do Antigo Testamento, da Velha Aliança. Muitas igrejas usam a passagem de Malaquias 3, versículos 8 a 11, que impõe os 10% do dízimo. Infelizmente, muitas igrejas e cristãos usam a palavra de Deus fora de contexto e da forma que convém. E os que falam a verdade são considerados, por vezes, hereges. Isso é triste, porém o dia do julgamento virá e cada um preste a sua própria conta. Agora vamos ver o que Jesus falou a respeito do dízimo. A primeira vez que o dízimo foi citado no Novo Testamento foi em Mateus 23, 23, quando Jesus repreendeu os escribas e fariseus dizendo: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Esta passagem, para muitos, é a prova clara que Jesus ordenou que o seu povo deveria dar o dízimo como era feita no passado. No entanto, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Devemos entender a diferença entre Velha Aliança e a Nova Aliança. Quando Jesus disse que aqueles homens deviam obedecer à ordenança da lei, ele estava dizendo: vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ele disse isso pois ele era judeu, nascido debaixo da lei de Moisés, conforme está escrito em Gálatas 4:4. Por isso ele viveu de acordo com ela, com a lei. Mas preste atenção no que ele disse em Mateus 5:17 e 18. Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Tem que ficar muito atento, meu irmão, minha irmã. Jesus deixou claro que a lei deveria ser cumprida, mesmo durante o seu ministério, pois se ele violasse a lei,
seria condenado como qualquer pessoa, e assim ele não cumpriria sua missão aqui na terra para libertar o homem que estava morto na maldição do pecado. E realmente Jesus cumpriu toda a lei. Ele foi a única pessoa que conseguiu fazer isso. Ele foi circuncidado aos 8 dias, foi apresentado na sinagoga, segundo Lucas 2, 21 a 24. Assumiu seu sacerdócio aos 30 anos, Lucas 3, 23, Números 4, versículos 43 e 47. E exerceu outras formalidades cerimoniais da lei. Meu irmão, minha irmã, agora é algo que você tem que ficar muito atento. Você tem que entender que quando Jesus esteve na terra, ainda regia a velha aliança. Você deve se lembrar também que quando Jesus curou um leproso, no capítulo 8 de Mateus, versículos de 1 a 4, ele mandou entregar ao sacerdote a oferta que Moisés ordenou em Levítico capítulo 14. Agora, nos dias de hoje, será que alguém oferece ao sacerdote alguma oferta depois de ser curado de sua doença? É lógico que não. Por isso é muito importante você saber que a nova aliança não começou no nascimento de Jesus, mas na sua morte. A nova aliança não começou no nascimento de Jesus, mas na sua morte. Por isso, esse tempo que ele passou aqui na terra, ele estava sendo regido pela velha aliança. E assim que Jesus entregou o seu Espírito a Deus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós passamos a viver pela graça, encerrando ali toda a ordenança da lei de Moisés e sendo introduzido o evangelho da salvação, através da ressurreição de Cristo. Vivemos hoje sob a nova aliança. Olhe essas passagens. Gálatas 3, versículos 22 a 25 diz assim: Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, ou seja, a lei. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5 diz: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Agora, meu irmão, minha irmã, eu vou dar a minha opinião. A obra de Deus precisa de dinheiro para se manter, para ter condições de alcançar mais pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, para ajudar os necessitados, entre outras questões. E como nós vimos, o próprio apóstolo Paulo pediu oferta para ajudar e suprir as necessidades daqueles que vivem no ministério e também da obra de Deus. Conheço muitos ministérios sérios que precisam de ajuda para alcançar mais pessoas. Conheço igrejas que vivem sob a nova aliança, verdadeiramente com uma estrutura incrível. Lá, meu irmão, minha irmã, não se pede dízimo. Não tem momento de ofertas durante o culto, mas as pessoas contribuem de coração e não através de imposição. Ainda existem missões no exterior, em países pobres ou no interior do nosso próprio país. E também pessoas que evangelizam e precisam de recursos para expandir a evangelização. Eu, Vinícius, por exemplo, não tenho uma porcentagem, pois nem calculo. Mas sempre estou ofertando na vida de profetas, de projetos e de pessoas que são sérias ao levar o evangelho. Dou com amor, pois toda a minha provisão vem de Deus. E ainda recebo ofertas para o meu ministério,
pois para alcançar mais pessoas nas redes sociais, demanda-se dinheiro. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, o que vemos por aí é um grande comércio e enriquecimento de líderes, aproveitando-se das ovelhas. Já ouvi o absurdo de um líder de uma igreja com milhares de seguidores que diz que o dízimo é obrigatório e estamos devolvendo para Deus o que já é dele, e que as ofertas são um investimento. Meu Deus, misericórdia. É muito absurdo ouvir isso. E as pessoas, meu irmão, minha irmã, também que contribuem, são culpadas de alguma forma, porque não buscam a verdade por si próprias, lendo, meditando, estudando a palavra de Deus e buscando intimidade com Deus. Pois se tivessem essa intimidade, o Espírito Santo, como Espírito da verdade, já teria revelado isso em suas vidas. Ficam dependendo totalmente de seus líderes, e o que eles falam é lei. Acorda, povo de Deus, acorda. Agora, com relação ao dízimo, talvez você seja surpreendido ao saber que na nova aliança o dízimo não é obrigatório, pois não existe mais templo onde a glória de Deus se manifestava. E como você e eu sabemos, o templo que nós frequentamos hoje, que é chamado igreja, na verdade é apenas um local onde nos reunimos para ouvir a palavra, adorar ao Senhor e ter comunhão com outros irmãos. Pois de acordo com a Bíblia, nós somos morada do Espírito de Deus e somos chamados de a Igreja de Cristo. Se o templo físico que você frequenta traz para a sua vida obrigações, como lei para serem cumpridas, lei criada por homens. Além disso, obriga você a contribuir com o dízimo. Esse lugar está regido ainda pela velha aliança, pois qualquer coisa que nos tire a liberdade contraria a obra consumada da cruz de Jesus Cristo, pois somos livres em Cristo. Para terminar essa mensagem, eu vou ler duas passagens para você. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Colossenses 1,24 diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, revele a verdade aos corações que ouvem esta palavra. Espírito Santo, conduza meus irmãos e irmãs, que eles tenham a revelação plena da nova aliança e da obra consumada da cruz de Jesus. Muitos estão cativos, escravizados, sendo que somos livres. Em Cristo somos livres. Revele essa verdade aos corações, Senhor. Obrigado. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Experimente a alegria do Senhor na sua dor. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 3 diz: o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus da violência, tu me salvas. Tribulações podem vir como um trem de carga, uma após a outra, mas finalmente o último do vagão passará. Quando os problemas parecem não cessar, lembre-se de que isso vai passar. Lide com uma tribulação de cada vez no poder do Espírito Santo, até a série de problemas passar. Deus lhe dará uma unção fresca diariamente para lidar em cada coisa que vier à sua vida. Cada vez que enfrentar um dia difícil,
você pode esquecer disso, adormecer e começar renovado no dia seguinte. Um dia de cada vez. Assim você também pode desfrutar os dias difíceis, porque o favor de Deus dura toda a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. O que você pode fazer é experimentar a alegria do Senhor na sua dor. Você pode estar falando: esse cara é maluco, como vou sentir alegria na dor? Em Habacuque 3,18 diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Temos que ter em mente o que Paulo dizia: não somos deste mundo, estamos nele. E o mundo ao qual realmente pertencemos é um mundo de alegria, amor, compaixão e misericórdia. Se você descobriu o amor de Deus em espírito e verdade, verdadeiramente nada, absolutamente nada, nenhuma circunstância, por pior que seja, tirará a alegria que vem do trono de Deus para aqueles que o amam. Falo com propriedade, pois hoje nada me abala. Mesmo nos momentos mais difíceis, me coloco na presença do Senhor em oração. E mesmo em meio a lágrimas, sinto uma alegria inexplicável. Jesus disse que a alegria dele estaria em nós para que pudéssemos experimentar sua satisfação. Ele quer encher nosso coração com a alegria dele. Jesus quer que experimentemos sua alegria, mesmo em meio à dor. Ele não quer apenas que preguemos sobre ele ou leiamos a respeito dele. Ele quer que nos alegremos nele e vivamos uma vida que ele morreu para que nós a desfrutássemos. Ore comigo assim. Senhor amado, por vezes as tribulações vêm com uma força imensa. Aprendi, Senhor, que mesmo em meio ao caos dos problemas, me alegro em Ti. Aprendi de forma sobrenatural a sentir alegria na dor. Vivo hoje um dia de cada vez na presença do Senhor. Entendo que os problemas vêm e vão, mas o Seu amor e a Sua alegria permanecem para sempre. Não sou deste mundo, Senhor. Sei que aqui sofrerei perseguições, tribulações e tentações. Mas, como meu Salvador, vencerei este mundo através da Sua graça, que me basta. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Espere algo novo, formando bons hábitos. No livro de Salmos, capítulo 5, versículo 3 diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Se você se levanta e faz a mesma coisa toda manhã, pode tornar-se extremamente entediado após um mês. Mas buscar a Deus, ao despertar, nunca é enfadonho. Ele sempre tem uma nova revelação pronta para você ouvir. Mantenha a expectativa renovada ao diversificar o que faz em seu tempo com Deus. Você pode adorá-lo com um cântico em uma manhã, ouvir um louvor que você gosta em outra, ler a palavra de Deus na próxima, sentar-se em sua presença e confessar sua palavra na seguinte. Deixe o Espírito Santo guiá-lo à medida que você aprende a desfrutar o fato de começar o seu dia com Deus. Com o passar do tempo, suas práticas se transformarão em bons hábitos. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 18 a 21 diz: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra.
Esperar pela direção de Deus cada dia é algo que a princípio talvez você tenha que se obrigar a fazer. Mas pela prática irá se tornar natural começar seu dia dessa maneira. Novos hábitos são formados ao sermos perseverantes. Buscar a Deus em primeiro lugar cada manhã será algo que você não conseguirá deixar de fazer. Crie esse novo propósito com o Senhor e veja a transformação completa de sua vida. Mas seja persistente em buscar a Deus em primeiro lugar todo dia, e Ele tornará seus caminhos bem-sucedidos. No livro de Josué, capítulo 1, versículos 7 a 9 diz: Tão somente se dê fato firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. Que o livro desta lei esteja sempre em teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo o que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Ore comigo assim: Pai amado, tenho orado a Ti todos os dias e estou muito feliz de Te encontrar todas as manhãs. Tens me revelado muitas coisas e a cada dia que passa fico mais apaixonado por Ti. Crio todas as expectativas no Senhor, pois sei que separou os melhores sonhos para a minha vida. Quero criar hábitos diários na Sua presença. Espero a Sua direção a cada dia. Depois que comecei a procurar a Ti nas primeiras horas da manhã, minha vida mudou. Meditarei nas Escrituras para que tenha sempre a Tua palavra em meus lábios e em minhas ações. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ore, aguarde e prossiga. No livro de Salmos 143:8 diz: Faze-me ouvir pela manhã da Tua graça, pois em Ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a Ti elevo a minha alma. Precisamos orar, e então parar e ouvir primeiramente. Algumas vezes Deus falará com uma voz mansa e suave do profundo do nosso coração. Outras vezes Ele falará por meio do nosso testemunho interior, para que simplesmente conheçamos a verdade e ela nos coloque em liberdade. Subitamente saberemos o que devemos ou não devemos fazer. O rei Davi tinha muito a dizer sobre buscar a Deus pela manhã. Ele orava, então vigiava e aguardava para que Deus falasse ao seu coração. Deus está ouvindo nossas orações e irá respondê-las. Por vezes acordamos sem direção, sem saber o que fazer com os nossos pensamentos vagos. Encontrar com o Senhor nas primeiras horas do dia é primordial. No livro de Salmos 90:14 diz: Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Nesta manhã, ore assim: Senhor, estou esperando pela Sua direção. Enquanto você honra a Deus ao aguardar a sua resposta, poderá ouvi-lo falar algo específico imediatamente. É como se Ele imprimisse em seu espírito uma direção para este dia. O inimigo de nossa alma pode lhe dizer que não é realmente Deus quem está falando ou que você está perdendo seu tempo enquanto aguarda. É importante conhecer a verdade da palavra de Deus, para que a direção que Ele semeia em seu coração não seja arrancada pela dúvida. Deus pode não exibir uma visão completa para todo o seu dia, mas Ele estará dirigindo o seu caminho à medida que você o reconhecer em todas as suas veredas. Em Provérbios 3:6 diz: Em todos os teus caminhos reconhece-o
e Ele endireitará as tuas veredas. Ore comigo assim: Deus amado, que no dia de hoje eu ouça o que o Senhor quer falar em meu coração, para que eu prossiga e caminhe dentro do que o Senhor planejou. Quero orar, parar, te ouvir, para depois prosseguir. Fale ao meu coração, Senhor. Por vezes acordo sem direção, com os pensamentos vagos. Por isso, meu Pai, espero a sua direção. Que o Espírito Santo seja o meu guia para onde o Senhor quiser que eu vá. Reconheço o Senhor em todos os meus caminhos e que seja feita a sua vontade em minha vida. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.